Glória a Deus. Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 17. Aleluia, Jesus. Tudo bem, igreja? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Capítulo 17 e o verso 7. Quem encontrou diz amém? Amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Quem conhece o coração que é corrupto? Ninguém conhece, né, irmãos? Mas o Senhor conhece, aleluia. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a sua vida. Aonde você anda, o Senhor está de olho, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pode bater as palmas louvando a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos falar do pecado enganoso destrói, né, irmão? O pecado é enganoso e destrói. Aleluia. Muitas das vezes algo na nossa vida está sendo destruído. Nós não sabemos por quê. Né? Então nós temos de avaliar o nosso coração, avaliar, fazer uma análise da nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Né? Glória a Deus, aleluia. É o verso 7, né? Glória a Deus. O que o homem confia no Senhor é que uma árvore plantada junto às águas. Aleluia. A árvore com raízes profundas encontra sustento. Aleluia. E vida. Mesmo em tempo de seca. Aleluia. Ao contrário do homem que confia no homem, que se seca e morre. Essa passagem, aleluia, enfatiza a importância de confiar em Deus para ter força e estabilidade em qualquer situação. Irmãos queridos, irmãos amadas, aquele homem, aquela mulher que confia nas forças dos seus braços, né? Seca e morre. Então, o Senhor, Ele está comparando a vida de um homem com uma árvore plantada ao ribeiro. Aquela árvore está sempre verde. Aquela árvore está fruto. Todas as vezes que você olha para ela, ela está verde e dando fruto. Por quê? Ela está plantada à beira ao rio. Aleluia! Ela está sendo viçosa. E o homem e a mulher que serve a Deus com sinceridade está sempre com um brilho no seu rosto. Que brilho é esse? É o brilho do Espírito Santo, né? Aquele que serve a Deus com prazer, com alegria, tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos estabilizar, aleluia, em qualquer situação.
coração. Nós temos estabilizado a palavra de Deus na pessoa bendita do Senhor. Para que quando as pessoas olharem para nós, possam ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, ali o Salmo de número 1, aleluia, e o verso 3, vamos lá, irmão, para não ficar somente na minha palavra, glória a Jesus, vamos lá, glória a Deus, Salmos, primeiro, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, glórias a Deus, Salmo, primeiro, Salmo primeiro. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, irmãos, olha essa palavra. Glórias a Deus. Então, meus queridos, minhas amadas, está a palavra de Deus falando conosco nesta noite, que nós temos, irmãos, ter cuidado para nós não perder o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, aleluia, todas as pessoas que olhar para você vai ver, aleluia, uma árvore verde que não murcha. Por que essa árvore não murcha? Ela está o brilho. Aleluia, ela é verde. Todas as vezes que você olhar para ela, está verde, dando fruto. Aleluia. Não é aquela árvore, irmãos, aleluia, que está lá no deserto, que você vai olhar para ela, nem tamanho aquela árvore tem, né? Por quê? Ela está no deserto. Irmãos, quando o Senhor coloca nós no deserto, você pode ter certeza que quando nós sairmos do deserto, nós aprendemos algo. Nós vamos para o deserto aprender algo que o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado, bendito o nome do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, né? Glória a Deus. E que estende as suas raízes. As raízes vão estendendo. Aleluia, glória a Deus. Para o ribeiro. Aleluia. Ela não temerá. Quando chegar o calor, aleluia, que ela sabe que ali ela tem água para sustentar ela, aleluia, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Quantas vezes, irmão, aleluia, quando vem uma tempestade na nossa vida, nós começamos a murchar. Não quer nem buscar a presença de Deus. Nós esquecemos da palavra de Deus, porque há tanta aflição na nossa vida, em vez de nós correr mais para buscar a presença de Deus, nós vamos se afastando. Mas hoje, nesta noite, o Senhor está nos ensinando. Quando vier a tempestade, nós vamos buscar mais a presença de Deus, para que nós, aleluia, não murchamos, para que nós podemos, irmãos, estar verdes e dando fruto. Esse fruto é a alma para o reino de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. A Bíblia descreve o coração, aleluia, o coração humano como engano e corrupto, né? Jeremias, no verso 9, aleluia, enfatiza a necessidade de arrependimento e perdão através da fé em Jesus Cristo para vencer essa corrupção. Irmãos, se não tiver temor de Deus no coração, nós vamos ser corrompidos, nós vamos ficar corrompidos igualzinho o mundo lá fora. Porque tem que ter o temor no coração. Porque quando vier, irmãos, um engano procurar nos enganar, nós vamos estar ali, irmão, aleluia, enraizados como aquela árvore,
dele. Aquela árvore, a raiz dela estendeu ali à beira do rio, né? Glórias a Deus. Então, o crente tem que ser dessa maneira. O crente tem que ser desse jeito. Cada dia se aprofundar mais na palavra de Deus. Quantas pessoas que pensam, meus irmãos, aleluia, que buscar a Deus é vir à igreja todos os dias. E quantas pessoas que vêm à igreja todos os dias e a vida está toda atrapalhada. Por quê? Não está ficando, aleluia, na palavra de Deus, não está mergulhando no poder de Deus, aleluia, glórias a Deus, glorificado o nome do Senhor, aleluia. Então nós não podemos, irmão, ser corrompidos, aleluia, nós temos que vigiar. A palavra de Deus manda nós orar e vigiar. Se você estiver vigiando, você está fazendo mais do que orar, porque a oração é a chave da bênção. Mas você tem que vigiar para que a bênção chegue até você. Glórias a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, o verso 5 e o 6 nos ensina que não é bom buscar força apenas na pessoa. Olha para você ver. Quantas pessoas que estão buscando força nas pessoas, né? Contando problemas das pessoas. Pessoas, irmãos, que não podem ajudar. Às vezes nós chegamos ali e está contando problema para aquela pessoa que nada pode fazer por nós. Sabe o que você pode fazer? É espalhar o seu problema para outras pessoas. Aleluia. Devemos, irmãos, não buscar força em outras pessoas. A palavra de Deus que está dizendo isso. Nós temos, irmão, de buscar força na pessoa bendita de Jesus Cristo, que somente Ele pode nos ajudar e nos dar força. Ele não vai espalhar o seu problema para ninguém. Ele não vai contar o seu problema para ninguém. Por quê? Ele é Deus. Ele que pode resolver o seu problema, o meu problema. Somente o Senhor pode resolver. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Às vezes, irmão, nós contamos problema para o irmão, para a irmã. Aleluia. Chega uma outra pessoa de mais confiança daquela irmã. Aí irmã vai contar o seu problema para aquela pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Vamos confiar no Senhor, porque o Senhor, aleluia, Ele é especialista em resolver problemas. O Senhor é especialista em curar, em libertar. Aleluia. Se Ele não curou, não libertou, porque não chegou a hora, não chegou o momento certo. Aleluia. Mas na hora certa, no tempo de Deus, você recebe a sua bênção. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, lá no capítulo 16, aleluia, é um capítulo que fala sobre a punição de Israel por causa dos seus pecados, aleluia, e a consequência da isolação do país, né? Então, aleluia. Então o Senhor escolheu Jeremias para profetizar para aquele lugar, para aquelas pessoas que estão ali, irmão, aleluia, no pecado, está, irmão, fazendo coisas que não agradam os olhos do Senhor. Glórias a Deus. Jeremias, o nome dele é profeta chorão. Por quê? Jeremias sofre pelas vidas, né? Ele sofre pelas almas. Aleluia! O povo, irmão, não quer dar ouvido às palavras de Jeremias. Mas é Deus que usa Jeremias. É Deus que fala com Jeremias. O profeta Jeremias, tudo que Deus manda, ele falar, ele fala. E o povo não dá ouvido. Aleluia. Por isso veio castigo. Por isso veio isolação naquele país. Porque a falta de fé, a falta, irmão, aleluia, de ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque naquela época não é igual hoje. Hoje, se você dobrar o seu joelho e clamar a Deus, o Senhor responde. O Senhor fala com você através da palavra
nosso coração. Porque nem toda hora você vai ter um homem de Deus ao seu lado, para você contar o seu problema, para você ficar falando as coisas para ele e ele resolver o seu problema. E será que é ele mesmo que vai resolver? Aleluia! Sabe por quê? Jeremias, Deus falava para ele, mas quem fazia os milagres, quem fazia a obra, era Deus através dele. Né? Glória a Deus, aleluia. Mas naquela época não tinha, né? Não tinha, a palavra não era liberada para todos ler e para todos ali, aleluia, buscar a presença de Deus. Naquela época tinham os profetas. E os profetas falavam com Deus e Deus respondia e ele passava para as pessoas. Hoje não, meu querido. Hoje não, minha danada. Hoje nós temos ali aqui, ó, a profecia está aqui, aleluia. A revelação está aqui, irmão, aleluia. É somente nós, aleluia, preocupar de colocar em prática a palavra de Deus que o Senhor revela para você o que você tem que fazer, o que você tem que resolver na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Mas muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus e queremos a resposta na hora, né? Aleluia. Mas Deus, muitas vezes, Deus manda nós esperar. A resposta não vem na hora, mas daqui a pouquinho você tem a resposta. E muitas das vezes a resposta vem na hora também. Por quê? O agir de Deus. Deus, aleluia, ele faz a vontade dele, não a nossa. Quando você for buscar o Senhor, você pede a Deus. Faça segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Quando você orar ao Senhor e falar, faça segundo a tua vontade, Senhor, você terá a resposta imediatamente. Aleluia. Porque você pediu segundo a vontade de Deus. Não foi a sua vontade. Assim o Pai Nosso ensina para nós, né, irmão? Para nós pedir segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. O texto descreve, irmãos, olha aqui, a morte prematura e sem lamentação dos filhos e filhas de Israel, mostrando a severidade da punição divina. Irmão, Deus é tremendo. A palavra de Deus não volta vazia. Se você crê no Senhor, você pode pedir Ele, aleluia, com sinceridade no seu coração, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia para Deus, aleluia. Não volta, irmão. Eu não canso de falar isso, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus alerta sobre o castigo que virá, mas também deixa, aleluia, ele deixa uma mensagem para a esperança de um futuro e retorno e restauração. Então ele deixa ali uma mensagem, dando aviso. Aleluia. Conserta com Deus. Porque Ele quer restaurar. Ele quer, aleluia, Ele quer que o povo volte para Ele. Naquela época, o Senhor está falando aqui, né? Jeremias está profetizando para Israel. Porque Israel estava afastado da palavra, estava afastado da presença de Deus. E Deus querendo que eles voltem, aquele povo volta para Ele. E aquele povo de coração puro, aquele povo não querendo voltar para Deus. Aleluia. Então vem a repreensão, meus amados. A repreensão divina vem para aquele povo. Aleluia. E Jeremias está falando, volta para Deus. Volta porque Ele quer restaurar. Aleluia. E eu falo aqui nessa noite, meus amados. Se tem alguém aqui afastado da presença de Deus, volta para Deus. Porque Ele quer resolver os problemas. Ele quer restaurar o seu lar. Ele quer restaurar
aleluia, jamais Deus vai voltar com as promessas dele. As promessas de Deus cumprem, meus amados. Aleluia. Muitas das vezes eu já ouvi pessoas falando que a promessa morre. Irmão, as promessas não morrem. As promessas de Deus não morrem. Pensa comigo aqui, aleluia. Se Deus prometeu para o irmão algo, essa promessa pode não cumprir na vida do irmão hoje, aleluia. Mas vai cumprir na vida de alguém da sua família. Pode cumprir na vida do seu filho, pode cumprir na vida do seu pai, de alguém da sua família. Aquilo que ele prometeu, talvez não deu tempo de cumprir, mas cumpre na vida da sua família. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu creio, a promessa de Deus não morre. Aleluia. Glórias a Deus. Porque às vezes, irmão, em vez de nós damos muito tempo, nós ficamos perdendo muito tempo a Deus, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Glória a Deus. O dia de amanhã, irmão, aleluia, não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel para a palavra dele. Apesar do tom sombrio, o capítulo também menciona a promessa de Deus de um futuro onde o povo será restaurado e terá filhos novamente. Essa promessa é um sinal de esperança para aqueles que se arrependerem e buscarem a Deus. Aqueles que arrependem, irmãos, há esperança para eles, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 6 é que mesmo diante da desolação e da punição, Deus não abandona o seu povo, aleluia, completamente. Há uma esperança de restauração e de um novo começo, aleluia, se o povo se arrepender e voltar para Deus. Viu, irmãos? Se o povo arrepender e voltar para Deus, aleluia, o Senhor está restaurando. Glórias a Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas ficam anos e anos dentro da igreja e não recebem as bênçãos que eles querem receber, né? Por que será? Será que o seu coração está voltado a Deus? A sua vida está andando no caminho do Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Deus está esperando que nós voltamos para Ele. Aleluia. Eu estou falando com você, irmão, eu estou incluindo eu também, tá? Porque às vezes os irmãos vão pensar, mas por quê? Não, estou incluindo eu também. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, Ele espera de nós um conserto. Aleluia. Irmão, lá no livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Não vai dar tempo de eu abrir e ler. Mas lá você vai ler ali vai falar, irmão, sobre o fruto do Espírito Santo. Lá vai explicar direitinho o fruto do Espírito Santo. Aleluia. O que nós podemos fazer, o que nós não devemos fazer, né? Porque nós temos de ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Nós temos, irmãos, de dar bom testemunho, né? Da palavra de Deus. Não somente aqui dentro, mas lá fora também. Não adianta, irmão, nós ser crente aqui dentro e lá fora não ser. Não dá testemunho. Lá fora nós falamos o que quer. Lá fora nós vamos aonde quer. Nós façamos o que queríamos fazer, irmão. Aleluia. Isso não é testemunho. E o Senhor requer de nós testemunho da palavra dele. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você pode confiar que o Senhor, Ele está abençoando cada um aqui nessa noite. Ele está dando a bênção nas mãos de cada
muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão aqui ouvindo a palavra de Deus, aleluia, e fica ali, né? Aleluia, uma alegria. Quando chega lá fora, que passou, não sente nada de Deus mais. Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, vamos guardar essa palavra dentro do nosso coração, porque essa palavra, irmão, ela é vida para a nossa vida. Aleluia, Deus de fogo. Então aqui está, ó, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante, aleluia, pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Aleluia. Deu para você entender? Que maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Então, irmãos, vamos ter cuidado para esse pecado não estar gravado na tábua do nosso coração, né? Vamos deixar Deus falar conosco, vamos deixar a palavra de Deus, o amor de Deus gravado em nosso coração. Isso que é importante, irmão. Aleluia. É o amor de Deus em nossas vidas. Nós temos amor um pelo outro. É nós, irmãos, glória a Deus, se amar um ao outro. Irmãos, muitas das vezes as pessoas confundem amor com pecado, né? Aleluia, glórias a Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus, irmão, não é esse amor que tem por aí, não. Na mesma hora que a pessoa está amando, já está xingando, já está falando mal do outro. Não, isso não é amar. Isso não é amor, irmão. O amor verdadeiro, você sofre junto com o seu próximo. Você vê o seu próximo sofrer, você está sofrendo junto com ele. Você vai ajudar em oração, você vai consagrar sua vida em favor daquela pessoa, para que Deus possa ter misericórdia e tirar aquela pessoa do pecado, tirar aquela pessoa da enfermidade e salvar a alma daquela pessoa, do seu semelhante, né? Glórias a Deus. Aleluia. Não adianta, meus irmãos, glória a Deus, nós dar coisa material se nós não orar e se nós não tiver amor. Tudo bem, nós temos que orar, mas também ajudar. Está passando necessidade, vamos ajudar aqueles que precisam. Aleluia. Nós vamos ajudar em oração também, não só em coisa material, né? Você está amando o seu próximo. Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui está essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço a Deus que abençoe cada um aqui nesta noite. Que o Espírito de Deus venha falar melhor aquilo que eu não pude falar. Amém, igreja? Aleluia. Medite, irmão, nessa palavra. Você vai ver. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fique de pé, irmão. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Somente Ele tem poder para nos abençoar. Só Ele tem amor, aleluia, para nos dar e para que nós possamos amar também o nosso próximo. Né, irmão? Aleluia. Glória a Deus.